Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. A gente fica muito feliz por ter cada um de vocês aqui presente no nosso canal. Muito obrigada, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva porque você está perdendo muitos vídeos sobre a odontologia. Bom, hoje a gente vai tirar uma dúvida de muitos de vocês, que é sobre os testes de checagem de oclusão, ou os registros de contatos oclusais. Então, para que ele serve? Por que precisamos fazer toda vez que levamos o material restaurador no dente? A gente vai tirar essas dúvidas no vídeo de hoje. Bom, então antes de tudo, a gente precisa falar um pouco sobre a oclusão. Então, quando há uma cárie, seja em esmalte, dentina, e essa precisa ser retirada e a gente precisa colocar um material restaurador, ou seja, fazer uma restauração, ou até mesmo uma obturação e por cima colocar um material restaurador, a gente sempre deve fazer um teste de checagem de oclusão, que tradicionalmente ele é feito através dos materiais a pinça de Muller, o papel carbono, e eles vão dentro da boca do paciente. Então, a avaliação da oclusão ela é fundamental para avaliar dentre os diversos fatores que podem estar relacionados, como, por exemplo, dores orofaciais, traumas periodontais, reparos de lesões periapicais pós-tratamento endodôntico, hiperestesia pulpar, alterações de disfunções temporomandibulares e, além disso, as dores musculares miofaciais. Então, todas essas dores, elas podem estar relacionadas com a oclusão. Então, mesmo que a gente faça essa checagem de ponto de oclusão depois de uma restauração, ou seja, numa consulta convencional na clínica, a gente tem que estar ciente que essa oclusão, esse contato, ele pode estar associado a esses fatores, que a gente disse anteriormente. Então, a gente precisa saber que a principal função do teste de oclusão é avaliar se aquela restauração não ficou alta. E como a gente disse, a gente vai fazer isso com o paciente em oclusão. Primeiramente, a gente vai pedir que o paciente ele oclua, com o papel carbono e também com a pinça de Muller. Então, com a tira, de papel carbono, a gente leva ele na boca do paciente, naquela região onde a gente quer obter contato, seja dentes anteriores, seja dentes posteriores, e o dente superior, ele vai fazer a marcação no dente posterior e assim reversamente, Então, os pontos de oclusão, eles devem estar exatamente nos seus lugares. Por exemplo, pode acontecer algum caso de um dente não estar ocluindo onde ele deve ocluir. Um exemplo disso é a gente ter um canino. Então, a ponta de cúspide do canino inferior, ela deve ficar entre o canino superior e o primeiro molar superior. Então, assim que o paciente ele abre a boca, a gente tem que perceber que aquele ponto de oclusão está exatamente naquele local onde ele deve estar. Então, se ele está anteroposterior àquele local ou mais mesiodistal, então isso tudo a gente tem que saber e buscar fazer uma harmonia da MIH, que é a máxima intercuspidação habitual. Mas, se por acaso aquela oclusão ela está em relação aos primeiros molares, em relação, como a gente pode ver na imagem, o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior deve ocluir na distal do primeiro molar superior. Então, se a gente vê que esse dente está ocluindo onde ele deve ocluir, a gente vê que aquele paciente ele está com ausência de caso de overjet, ou mesioclusal, ou distoclusal, ou seja, qualquer outro caso. Mas isso é para uma aula futura, só para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente está estudando. Tá, mas em relação à oclusão, se o paciente morde e não há toque, ou seja, se quando a gente faz a marcação do carbono e aquela marcação ela tá muito alta, a gente pergunta ao paciente, se tá sentindo aquela essa massinha, que a gente fala alta, e o paciente fala que sim, a gente vai trazer para aquele paciente meios que a gente possa diminuir esse contato. Então, o primeiro meio que a gente tem, que é o mais comum, caso o paciente ele morda e não tenha esse toque, essa marcação de carbono, a gente vai fazer, primeiro de tudo, o polimento. Então, o polimento ele pode ser feito, com as tiras de polimento de resina, na maioria dos casos que a gente vai utilizar, mas pode ser de outros materiais também, como amálgama, como cimento de ionômero de vidro, mas esses materiais estão mais em desuso, Então, hoje, na odontologia convencional, a gente opta, por utilizar mais a resina. Então, a gente vai fazer o polimento quando a gente vê que
aquela restauração tá alta, mas só com polimento a gente consegue resolver, evitando desgastar. Mas se a gente avalia e vê que a gente colocou muito material restaurador, ou então que o contato oclusal tá muito alto daquele dente, por exemplo, o dente antagonista, ele tá com bruxismo, por exemplo, ele sente que aquele dente tá alto, a gente faz a tira, né, com as brocas diamantadas, que a gente vai fazer o acabamento. Então, o acabamento a gente faz, além das brocas diamantadas, com a baixa rotação. Então, não vamos fazer muito com alta rotação, não, porque como vai ser contato, assim que a gente vai tirar, na maioria das vezes, pouca coisa, vamos evitar fazer um alto desgaste, né, uma alta intervenção. E aí, a gente opta por fazer o acabamento. Se não der nenhum desses casos, a gente refaz a restauração. E depois a gente vai testar novamente a oclusão. Ou a gente refaz essa restauração como um todo. Então, além do tradicional marcador de checagem de oclusal, que é o papel carbono, né? Como a gente pode ver nessa imagem. Então, aqui a gente tem a pinça Muller e o papel carbono. E aqui nessa imagem, o cirurgião dentista está fazendo checagem de pontos de oclusão dos dois lados ali, né, da boca do paciente, esquerdo e direito. E também existe outro método de pressão, né, desses pontos de contato, que é o meio digital. Então, esse meio, assim como o meio carbono, esse meio, né, especificadamente, ele usa a medição digital por pressão oclusal. Então, é como se ele utilizasse 2 em 1. Então, a força dos contatos dentários do paciente, ele vai ser digitalmente capturada com 256 níveis de pressão. Então, você deve pensar, meu Deus, que método top, eu preciso já ter isso no meu consultório. Preciso já comprar isso, colocar na minha lista de material. Só que a gente observou, né, com uma pesquisa que tem, que esses materiais, eles não são tão diferentes assim, mas isso a gente vai falar mais posterior. Então, é importante a gente observar, a gente fazer uma anamnese prévia do paciente, porque ele pode se queixar. Por que ele está se queixando desses dentes altos, certo? Então, a culpa por exemplo, é do cirurgião dentista, que fez uma restauração muito alta, então isso levou a um ajuste excessivo. Se esses dentes eles estão em infraoclusão, se esse dente vai gerar uma migração dentária, se é trauma, se tem bruxismo, né, como a gente disse anteriormente. Então, tudo isso ele deve ser avaliado anteriormente através da anamnese. Com isso, a gente sabe que fazer um teste de checagem de oclusão é mais do que avaliar aquela restauração está ou não incomodando aquele paciente. Mas, como a gente estava dizendo, tem um teste, né, que foi feito, uma pesquisa, pelo Dr. Cláudio Wilson, que é um doutor em prótese. Então, a defesa do doutorado dele foi mostrar, né, a comparação desses dois materiais, esse método digital, e a checagem com a pinça Muller, o papel de carbono, e ele disse, né, na sua defesa, que não tem diferenças entre essas ambas técnicas. Então, não há, nossa, porque esse é digital e capta 256 sensações, então não tem muita diferença entre eles. Então, você com sua pinça Muller e seu papel carbono, tá bom demais, não precisa investir tanto em um material assim, né? Só se você realmente optar por isso. Então, quando é feito o ajuste oclusal? O ajuste oclusal, ele é feito em restaurações e ele é diferente do desgaste seletivo, já que o desgaste seletivo, ele é feito mais em estruturas dentais rígidas. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre o ajuste oclusal. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma marcação intermaxilar com papel carbono em oclusão cêntrica. Então, a gente vai lá, pede o paciente para ocluir e a gente vai colocar o papel carbono exatamente naquele dente que a gente quer ter como referência. Depois que a gente tirou, a gente faz um desgaste de excesso marcado pelo carbono. Então, se a gente viu que tá realmente alta, né, a restauração, a gente vem e desgasta. E aí, a gente opta. Vai ser por brocas de acabamento, brocas de polimento, ambas. Depois, a gente vem e regulariza com as brocas troncocônicas e faz novamente uma testagem de oclusão. Pra gente ver, né, se aquela oclusão está boa, se está alta. E aí, a gente pode optar por fazer novamente essas marcações. E por fim, a gente tem que buscar o equilíbrio oclusal, é um dos fatores para determinar a estabilidade dentária. Então, existem alguns movimentos dentários específicos que devem ser orientados pela checagem oclusal. Então, a oclusão ela não está relacionada somente à prótese, mas também à ortodontia e à clínica diária. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Resolvi trazer esse vídeo porque não achei nenhum assim no YouTube, né, aqui na plataforma, tão semelhante a essa dúvida, e é algo que a gente utiliza praticamente dia a dia nas clínicas.
Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato conosco através das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Não esqueça de assistir nossos últimos vídeos, deixar o like e é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!